Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Um excepcional dia a todos, um excepcional quarta-feira. Vamos lá para mais um vídeo, mais uma analogia, mais um código que a gente possa destravar na nossa mente para a gente evoluir como ser humano, né? Como filho do Criador. Hoje eu quero trazer o capítulo 9 de Atos, versículo 9, que diz: por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Esse capítulo narra a história de Paulo, Saulo ainda, quando ele encontra com Jesus no deserto de Damasco, onde eles estavam perseguindo os cristãos, como ele fazia por ser um soldado romano. Ele tem um cargo ali dentro do exército de Roma, e ele perseguia os cristãos e matava em nome de Deus, etc. Ele acreditava que fazia o que era certo e tá tudo bem, era o que ele fazia. E o que eu quero trazer hoje de tema é o pós-deserto. Eu já falei várias vezes sobre deserto, onde que o deserto é um lugar de passagem onde gera muito crescimento na nossa vida. Todos os desertos que eu passei na minha vida, me gerou um crescimento gigantesco. E por que eu trouxe esse tema? Eu fui ver um filme domingo, que está no cinema, o The Chosen, que conta histórias bíblicas ali. Tem uma série já há algum tempo, agora fizeram um filme sobre o lançamento da quarta temporada. E eu fui ver esse filme no domingo e eu saí de lá em crise existencial. Eu comecei a refletir muito sobre a minha vida, sobre qual o meu propósito de vida, porque em dados momentos eu busco a Deus, eu ainda não tenho esse contato direto, tete a tete, só em momentos esporádicos. E aquilo me gerou uma reflexão muito grande, assim, de eu mergulhar dentro de mim e refletir o que está de errado, o que precisa melhorar, porque eu senti esse vazio, esse buraco na minha alma, coisa que eu não sentia há muito tempo. E eu percebi que a necessidade de ser preenchida por algo maior, que não é nada exterior, que eu ainda estava preenchendo com coisas exteriores. E no dia de ontem eu voltei para ver o filme. A gente reunia entre amigos, voltei para ver o filme. E teve um diálogo ali que eu me emocionei, e dessa vez eu entendi o porquê eu me emocionei. Ali é um filme, obviamente, eles pegam os dados da Bíblia e contextualiza, floreia ali. E ali tem uma história que Pedro vai conversar com Jesus sobre um problema que ele teve, uma divergência com Mateus, que era um cobrador de impostos, e em dado momento anterior ele tinha sido cobrado por Mateus os impostos ali, e até tomar o barco dele, que ele era um pescador. E ele não conseguia perdoar o Mateus. E por que aquilo me conectou? Porque relacionado a temperamento, o meu é igual ao de Mateus. Incisivo, temperamental, explosivo. E, obviamente, hoje eu já não sou dessa forma, mas é porque eu me controlo e eu domino as minhas emoções para que eu não faça coisas erradas igual eu fazia antes. Eu sou uma pessoa que eu já tomei um tiro uma vez que o cara apontou a arma e eu fui enfrentar ele. O cara jogou o carro em cima de mim, eu tava batendo boca com ele no trânsito, era muito explosivo. Isso quase me levou à morte diversas vezes. Então, devido a isso, me conectou com aquela história de Pedro. E aonde Jesus tocou no coração dele ali? Foi quando ele disse assim: você relatou 7 coisas que Mateus fez com você. E o que aconteceu depois do que ele te fez? Que foi o que? A bonança daquela pescaria que quase virou o barco de tanto peixe que veio. Ali me deu aquele estalo de algo que eu já tinha percebido. Só que não com essa clareza, com essa ligação com a palavra. Que é o quê? O pós-deserto. Vou citar alguns aqui.
segundo a Bíblia, o que aconteceu depois dos 40 anos dos israelitas, depois da libertação do jugo dos egípcios? Eles passaram 40 anos no deserto, depois acessaram a terra prometida, onde emanava leite e mel. O que aconteceu com Jesus depois dos 40 dias no deserto? Ele foi batizado por João Batista, e durante esses 3 anos ele construiu coisas maravilhosas, milagres e vários relatos que construiu a Boa Nova, que é o Novo Testamento para a gente. O que aconteceu com Paulo, que era Saulo, depois do deserto de Damasco? Ele perseguiu cristãos, matou muita gente, fez muita coisa em nome de Deus, mas amando de Roma. O que aconteceu com ele depois desse deserto? Ele construiu 75% do Novo Testamento. Ele sozinho construiu mais do que todos os 12 discípulos. Então, peraí. O deserto é um mal ou é uma bênção? Na minha vida foi uma bênção. Eu já citei várias vezes aqui o quanto que eu evoluí depois do meu término com a mãe dos meus filhos. Eu não estou crucificando ela, nem responsabilizando ela pela minha vida que era medíocre. Não é isso. É o quanto que eu evoluí depois daquele deserto ali. O quanto que eu evoluí depois do meu perdão, da minha libertação da raiva que eu tinha do meu pai. Eu evoluí demais o peso que eu tirei das minhas costas. O quanto que eu evoluí depois dos 16 anos de uso de droga. Foi um deserto gigantesco. Eu realmente nasci das cinzas. O quanto que eu evoluí depois do meu último término de relacionamento também, que foi mais um deserto. Então, todos esses desertos, todos esses pós-desertos foram maravilhosos, foram oásis, foram fases da minha vida maravilhosas. Não é que eu vou pedir deserto para minha vida, que não, mas é a gente tirar proveito disso. E sempre depois do deserto, vem a nossa melhor versão. Mediante você não deitar, chorar, se vitimizar e reclamar da vida, que aí você não aprendeu o que você tinha que aprender com aquele deserto. Então, depois desse diálogo que Jesus teve com Pedro, Pedro entendeu, peraí, ali eu tive um problema com Mateus errou comigo, mas o quanto eu estou errando comigo mesmo, me apegando a esse rancor, a esse ressentimento. Então, quando você não se libera, não aprende o que tem que aprender com o deserto, não evolui o que tem que evoluir, você vai ficar preso na raiva, no ressentimento, na mágoa, seja lá com o que for. Não sei qual que é o seu deserto, mas eu citei que vários da Bíblia. Mais esse que foi um deserto pessoal de Pedro com o Mateus, que era o cobrador de impostos. E aquilo dali me deu essa clareza, que eu já tinha essa percepção que todos os meus desertos eu evolui muito. Mas eu não tinha essa percepção baseado nessa clareza. O que sobrou depois daquela tempestade que foi o deserto? O que te sobrou? Você prefere ficar com o que te sobrou ou o que você perdeu? Uma vez eu escutei essa frase, eu não lembro aonde, que eu estava conversando com uma amiga que eu amo de paixão, ela passando por uma fase ruim, e eu senti no meu coração, me veio na minha mente, assim, como se o Espírito Santo tivesse falado comigo, fala isso para ela. Eu falei para ela, exatamente assim, deixa eu ver se eu me recordo, vou falar com as minhas palavras, que eu não lembro exatamente. É mais importante, é melhor você... lembrei. É 1000 vezes melhor você agradecer o que sobrou do que chorar pelo que se foi. E eu atribuo essa frase também a todos os desertos. Porque todos os meus desertos, se eu perdi algo, perdão, eu perdi sim. Porque, por exemplo, com o meu pai, eu perdi aquela bengala que eu usava, que todos os males que eu passei, a culpa era dele. E como eu tinha aquele estigma que eu era uma vítima do meu pai, que eu não tive um pai, que eu não tive
presença de pai, eu não tive carinho, eu não tive isso. Quem que eu seria depois de sem isso? Sendo que a minha identidade estava fixada nesse estigma, nesse avatar que eu pintava, inconscientemente, claro. O que eu perdi depois do término do meu casamento? Eu perdi a presença dos meus filhos, eu perdi outras coisas, só que eu ganhei outras coisas mais valiosas. O que eu perdi depois do meu uso de droga? Aquela satisfação de potência, de ser super-herói, do uso de droga, de ser livre, a sensação, não é que era a realidade, eu perdi. Então, o deserto, a gente, quando passa por ele, quando a gente se liberta e ultrapassa ele, a gente sempre deixa coisas para trás. E o que faz a gente crescer é realmente deixar para trás o que tem que ficar e agradecer o que sobrou, que é você, a sua essência, a sua imagem e a semelhança, que é isso que sobra. E com isso você pode construir o que você quiser. Então, o tema de hoje é o que sobrou depois do deserto. No meu caso, vários que eu citei aqui da Bíblia, foi o paraíso depois dos 40 anos do deserto. Foi o legado, o Novo Testamento, a Boa Nova depois do deserto de Jesus Cristo. Foi os 75% do Novo Testamento que Paulo fez depois do deserto dele. Foi tudo que eu construí na minha vida depois dos meus desertos. Foram coisas assim que, por exemplo, eu tenho 10 anos que eu estou limpo, vou fazer 10 anos. Eu